E antes mesmo de começarmos o nosso estudo, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, em busca deste aprendizado que com certeza fortalecerá nossas defesas contra nós mesmos, nossas deficiências, nossas más tendências, porque o conhecimento nos libertará. Jesus já tinha dito isso. E é em busca disso, Senhor, que aqui estamos mais uma vez, unidos no mesmo pensamento, de corações batendo no mesmo compasso, a fim de crescermos para vós, compreendendo a vida real, a vida espiritual, para que possamos compreender os fatos que nos acontecem na vida material. Que nós possamos, Senhor, com melhor boa vontade, com todo o esforço possível, seguirmos juntos, não apenas agora, nesta existência, mas que possamos ter garantido esse grupo para a vida espiritual, a fim de que possamos chegar juntos à evolução tão desejada e necessária. Ser conosco, Senhor, e muito obrigada por tudo. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite assim seja. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Desligar os microfones, todos desligados. Estamos no capítulo 6, né? Que é a continuação da palestra do instrutor Telésforo do Centro de Mensageiros. É a primeira aula, né? Primeiro aprendizado de André Luiz. Boa noite. Boa noite. Nessa nova atividade que ele deseja desempenhar, que é ser um divulgador, um disseminador das ideias espiritualistas. E nesse capítulo ele coloca, Telésforo, disseminação de valores educativos, né? Porque ele já falou no capítulo anterior que ele não quer apenas um carteiro que leve mensagem, que faça palestra, que dê comunicação ao espírito. Ele quer uma carta viva, ele usa a imagem de Paulo, uma carta viva do Evangelho. Então, a disseminação de valores educativos, que ele abriu o capítulo falando, ele quer que eu, Carmen, Itamar, ou seja, que valores são esses? O exemplo, o nosso exemplo, a nossa vivência. Né? Então, esses são os valores educativos que formam, que criam, que plasmam na mente daqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados, faz eles pensarem, busca convertê-los. Porque se for só para divulgar, o que não falta é gente divulgar da sua igreja, da sua teoria, da sua ideia, divulgar na política, né? Buscando convencer. Não é essa a proposta. A proposta da gente, quando a gente apresenta em disseminar os valores educativos, ele converter, ou seja, transformar aqueles que cruzam o nosso caminho. Aí é um desafio bem difícil. Que seja num gesto de caridade, é o valor da pessoa. Rapaz, eu conheço Ivonete. Aí, você conhece Ivonete? Ivonete já foi há muito tempo, né? Então a Ivonete não tem medo da morte, né? Já foi, mas era uma pessoa tão gentil, mas era uma pessoa tão solidária. São os valores da vivência, da vida de Ivonete que ficou gravado. Ela era espírita, e é mesmo? Eu nem sabia, mas eu conheço ela pelo valor educativo. Veja que não tem nada simples aqui. Disseminação, no primeiro capítulo, ele fala das ideias espiritualistas. E aqui ele reforça, ampliando. Por que ele me chama de carta viva? Porque a gente vai... Turmas ao trabalho, é na abertura, a gente já leu isso. Ele prepara turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Exemplo, conduta, do simples gesto, da solidariedade, da caridade, da fraternidade, né? Da gentileza, do otimismo. A pessoa conhecer, rapaz, não gosto nem de cruzar com aquela pessoa, que Deus a tenha, mas é uma pessoa tão pessimista, olha o que ela plasmou no caminho dela. Né? Mas aqui não, uma pessoa sempre solidária, sempre gentil. Ele quer isso da gente. Ou seja, dessa equipe que está aqui e de nós, né? Que nos preparamos também, estamos vendo aqui. Então, vamos continuar onde nós paramos, que é uma pergunta. Abre aspas, né? Porque é a palestra dele. Que resultado atingimos?
Se acharam aí? Já. Que resultado atingimos? Grandes massas batem às fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que eles forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Bom, então ele já falou aqui que eu não reli, né? Como médios, muito de vós preferias a inconsciência de vós mesmo, ser mecânico, né? Que aquilo que eu filtro, né, não é para mim, é para os outros. Eu não me recordo de nada. Então muita gente, só que o médio inconsciente, segundo a pesquisa do coronel Edgar Armon, Ivan citou no livro dele, Mediunidade, está lá no livro, a pesquisa no Rio de Janeiro, de 100 médios, mais ou menos 6 à época eram inconscientes. O restante é todos conscientes como eu. Todos. Só 6, 5 ou 6. Está lá no livro, um livro muito antigo, eu já dei há muito tempo. Mediunidade de Edgar Armon. Ele faz essa pesquisa, mais ou menos assim. Posso estar equivocado no número, mas é uma minoria é inconsciente. Mas a maioria quer ser mecânico como o Chico, quer ser isso para receber com autenticidade, para se tornar, eu estou usando essa palavra aqui, de inconsciência, que Kardec chama de médium mecânico, né? Porque André Luiz utiliza a fala que o movimento espírita adotou. Aliás, o movimento adotou por causa de André Luiz. Kardec chama de médium mecânico. E como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação. Só queria disseminar o carteiro, né? Conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Aqui não é só o doutrinador da mediúnica, né? É o palestrante. O palestrante é o doutrinador. Aliás, o nome certo do palestrante seria esse. Ele está transmitindo a doutrina. André Luiz não chama o doutrinador da mediúnica. Ele chama de médium de esclarecimento. Está no livro Desobsessão. Né? Então, ele faz a palestra, aqueles conceitos das ideias do espiritismo para os outros. Mas ele vive no seu exemplo, na sua vivência, ele transmite valores educativos da sua conduta, do seu comportamento. Ele está dizendo aqui que não, né? Senão não teria tanta gente falida. Palestras belíssimas, mas aquela pessoa, quando você vai ver no dia a dia, com os valores educativos que ele plasma na cabeça daqueles que convivem com ele, dentro do lar e fora. Então ele quer disseminadores de valores educativos, não são carteiros para ler, interpretar e divulgar apenas. Então, aí ele começa a dizer, as massas, né, a multidão, que batem as fontes do espiritismo sagrado. Primeiro propósito, só de lhe mancharem as águas. Não que seja intencional, ele vai dizer em alguns, né? Eles não são procuradores. Procuradores é aquele que, o dicionário, é aquele que representa alguém. E no nosso caso, que nos preparamos, não são procuradores do reino de Deus, os que eles forçam. Ele espera que Ivonete, Mário Sérgio, Tamar sejam procuradores do reino de Deus, sejam cartas vivas do reino de Deus, sejam representantes do reino de Deus, onde quer que se encontrem. Na fila do ônibus, onde for. Não é parar a sua vida, não é parar. Mas uma pessoa aflita que quer desabafar, você pode escutar, pode dar uma palavra edificante. Pronto. Nesse momento, se assim o fizer, você está transmitindo valores educativos a essa pessoa. Repito sempre um exemplo real de Ferreira, que me ouve, quando ele na rodoviária, um rapaz suarento, com ferramentas na mão, sujo, desgrenhado, pediu um pão às pessoas, pediu, o segurança ia retirar, ele sujo, enfim, pediu pão, coisa. Ferreira chamou ele, deu um lanche, né? Deu café, comprou pães, comprou coisa para o homem levar para o interior. Ele pegou, saiu, agradeceu e voltou e perguntou se Ferreira era espírita. Ferreira, mas como é que você tá? Como é que você sabe disso? Né? Ele falou, porque os espíritas lá da minha cidade agem como o Senhor. É isso que Telésforo quer, que você converta o outro. Não é ficar, peraí, depois que der o pão, toma aqui o papel, vai frequentar o centro tal.
Né? A gente pode fazer isso, né? Você, observando que ele vai receber ajuda. Lá no centro onde você mora tem uma cesta básica, vá lá, eu sou Mário Sérgio. Ou não precisa dizer, pode ir, que são pessoas solidárias. Mas o que mais a gente vê na rua é gente divulgando panfleto para frequentar tal ou qual lugar, buscando convencer que o meu Deus é melhor do que aquele Deus de lá. Meu Deus é tudo isso aí. A gente respeita, mas Telésforo não quer de nós isso. Telésforo quer que nós transmitamos pelos nossos exemplos, pelos nossos valores educativos, que pode ser apenas no simples gesto, como nós vamos ver a explicação muito mais profunda no meio do livro do Espírito Fábio Aleto, no Evangelho. Ele vai transmitir isso aí, o valor de um pequeno gesto. Então, aqueles que procuram são caçadores dos interesses pessoais. Questão 895 do Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Não é para eu identificar em Teresa. Está no Livro dos Espíritos, questão 895. É para identificar em mim. Qual o sinal mais característico que eu demonstro como para dizer eu sou um espírito inferior? Interesse pessoal. Tá lá. Orgulho e egoísmo e o interesse pessoal no meio. Quem tem uma palestra sobre isso, ótimo, é Haroldo Dutra Dias, só sobre o interesse pessoal. É como se fosse uma tríade. O interesse pessoal é algo difícil, é um desafio isso aqui. Em tudo está no interesse pessoal. Na divisão do bolo, que é uma coisa bem comum, um pedaço para minha mulher, né, para o meu filho. Das coisas simples, a gente vai vendo isso aí. Né? Os jovens, a gente sai, né, todo mundo vai fazer o vestibular. A gente, seu nascimento, meu amigo, ajude meu filho a passar. Né? Quer dizer, e o filho de Tereza, que foi para o vestibular também? E o de Ivonete? Então, a gente é tão sutil isso, está lá no questão 195, o sinal mais característico da imperfeição, que é uma resposta imensa, né? Eu só anotei isso aqui, a resposta é imensa. Eles vão dando detalhes lá. Então, interesse pessoal, ele é sutil, mas demonstra a nossa condição de espírito. Quando você passa para o espírito bom, o interesse dele é o bem de todos. Está lá. Questão 100 do Livro dos Espíritos. Qual a característica básica do espírito bom? Desejo do bem para todos. Se afastam do interesse pessoal. Outro exemplo a gente vai ter nisso. Diga. Mas pode, como você falou aí, interesse pessoal, você pode pedir por todos. E aquele que for capacitado, que seja aprovado. Ou seja, já está avançando. Ou seja, não é um interesse pelo seu filho. Você falou aí. Eu oro por todos. Então você já está avançando dentro de você, se afastando do interesse. E aquele que foi capacitado, estudou, que vá para o primeiro. Você acha que as pessoas oram assim como você? Na humanidade? Acho que não. Se orasse assim, ele não estava citando e não estava dizendo que bem poucos conseguem avançar. Vamos entrar na BR, aquele povo todo descendo BR, que Jesus proteja todos os motoristas que estão aí, todos vão trabalhar, entendeu? Não é homem proteja ali o que estão no carro. Ele espera isso da gente. É isso aí. Ore por todos. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, toda vez que a gente olha pelo meu filho, pelo meu filho, pela minha mulher, demonstra que eu tenho muito interesse pessoal. Anotei a questão, porque vocês podem se aprofundar, passar para Ivan, lá na questão 195, é mais ou menos assim a resposta. Diga, Ivan. Sérgio, que Teresa me fez lembrar, e eu também conclamo a todos vocês, pela manhã, né, amanhãzinha, quando vai se iniciando, há orações para aquele pessoal que vai trabalhar, aqueles que estão nos pontos de ônibus, que estão nos metrôs, aqueles que já estão nas ruas. Eu faço isso,
eu estou querendo dizer para você, de uma forma para poder aumentar essa corrente, já que a gente está fazendo essa atividade aqui agora, para que seja feita em relação a todos e não, entendeu? A coisa exclusivista. Que a gente possa fazer isso também. Nós aqui do grupo. Sempre isso. Entendeu? Bem lembrado, né? As nossas orações, né? Que Deus ouve, né? Deus não tem ouvido, mas escuta as nossas orações, mas por todos, o que a Teresa falou e Ivan complementou. Fazendo essas ações, cada um naquilo que lhe aprover, já demonstra que a gente está saindo desse atraso, né? Porque as pessoas vão caçando o quê? No centro espírita? Interesse pessoal. Bom, eu não fui para o centro espírita, em Divaldo Franco, 20 e poucos anos atrás, buscando a melhora do mundo. Eu estava em aflições, eu fui buscando interesse pessoal. Desligar o microfone, entendeu? Teresa está ligando toda hora. Desliga. Deixa eu falar rapidinho. Fale. Abre o microfone que eu tinha fechado. A gente sai do eu, a gente aprende, tudo é exercício. Como o Ivan falou aí, eu também, Ivan, eu tenho esse costume de acordar mais cedo e fazer essas orações envolvendo a humanidade, todos que estão ali em aflição, e a gente sai do eu para o nós, entendeu? Isso aí. Vamos ler mais um trecho. Ele vai trabalhar tudo isso, as pessoas que vão à casa espírita, né? São sequiosos. Ele vai dar o exemplo para ficar com ele, né? Para a gente saber que ele é enérgico, né? Não é grosseiro, mas ele é firme, austero. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos, os delinquentes de todas as situações. Rapaz, o palestrante fazer isso aí no centro. Imagine a cara dessas pessoas aqui. São seres humanos, né? Só estão desencarnados. Mas qual a diferença? Eles estão vindo lá, aquilo, centenas, que já faliram, e outros, André Luiz, que vai, peraí, eu vou trabalhar com essa equipe aí, será que eu dou conta? Eu estaria fazendo essa pergunta. Ele está dizendo, olha, uns vão encarnar, vão trabalhar, vocês querem trabalhar na mediunidade, na doutrinação, na casa espírita. A outra equipe vai ficar intuindo nos bastidores, né? Olha o seu público, as massas que vão procurar, que batem as portas, né, do espiritismo, né? Não são procuradores do reino, eles não estão procurando o reino de Deus, eles estão querendo interesse pessoal, né? Eu queria melhorar, eu jamais imaginei estar aqui. Eu queria que a Joana de Anjos melhorasse a minha situação para voltar para a mesma vida. É a maioria de nós, então eu estou falando, se tiver uma estatística, a maioria é como eu, é o que ele está dizendo aqui, né? Os sequiosos da facilidade, amigos do menor esforço, né? O que eu não consigo com o meu esforço intelectual para progredir materialmente, eu peço ao Espírito. Qual livro, Carmen, estudamos sobre isso? Mediunidade transviada. Domínio da mediunidade, o capítulo. Quirino e o outro, né? O mentor está lá, os espíritos bons não se afastam. Cássio. E aquele homem, o médium, dando a comunicação de dois espíritos que, pelo nome, foram que transitaram na África, transitaram na escravidão. E as pessoas estão lá pedindo, né? Porque são pessoas que buscam o menor esforço. Quer que o guia oriente para tudo, para as coisas materiais, né? Minha filha vai casar, mas eu estou com uma dúvida, aquele rapaz não presta. O que o senhor me disse, seu querido? E o outro lá, um é querido, o outro me foge o nome. O que querido pode me dar uma luz aí, né? Eu estou com emprego emprego tal. Você vai viciando o médium, prejudicando o médium, como a gente viu lá. Por ignorância, né? Não na maioria. Ninguém, embora ele falou que alguns são delinquentes, mas a maioria são preguiçosos mesmo. Eu imagino a gente falando isso aí, cara. Mas aqui no livro eu estou lendo, todo mundo está lendo. São preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Rapaz, uma coisa é certa, cara. Eu e você lá e dizia, eu olhava para a Carmen, vai encarar, trabalhar com essa equipe. Diga, Carmen. É isso que eu estou aqui pensando.
que ele é bem rigoroso, é verdade, mas é uma característica mesmo, de certa forma, ainda vou acrescentar uma outra palavra, de ingenuidade, porque estamos dentro de um planeta de prova, de expiação, dentro de um contexto material, e que a gente ficava no passado, né, buscando a lâmpada de Aladim, espregar, fazer 3 pedidos e encontrar facilidade. É normal para o contexto? É. O que não é normal é, depois de trilhar, de amadurecer, de conhecer, continuar pensando assim. Mas quando você não conhece, que você não sabe, você acha que é como se fosse uma mágica. É como se o mundo espiritual estivesse para servir quem está aqui no plano físico. Por que pensa assim? Porque não sabe, porque não conhece. Mas a partir do momento que a gente está aqui estudando, que a gente está aqui analisando, não comete mais esse erro. Não comete. Mas se a gente analisa até o histórico, de onde a gente veio, a gente sabe lá o que a gente já fez lá atrás, Idade Média, os tempos passados, que já caminhamos, que já ficou na mente, criou um vício de repetir aquele padrão, né, de achar que o mundo espiritual está aí para me servir. Eu sou aqui a senhora que só estou fazendo pedido, estou enfrentando dificuldade, vou fazer meus pedidos. Mas a gente sabe, agora a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a gente trouxe essa herança aí, a gente trouxe dessa forma equivocada de pensar, de agir. E aqui ele, como ele é bem rigoroso, a linguagem dele também é bem rigorosa. Preguiçosos, lei do menor esforço, não querem nada. Realmente, se parar para pensar, fizemos isso mesmo. Delinquentes, né? Você abriu aí, Mariane? Porque se você não levantar a mão, eu não tenho alguns, que tem mais pessoas que não aparecem aqui na tela. Aí tem que levantar a mão. Ao levantar a mão, aparece automaticamente a pessoa. Então, para todos aí que desejarem falar, tem que apertar a mão, porque tem alguns que eu não estou vendo. Só estou vendo Josi, Ivan, Ivonete, Elisângela e Teres. Então, a palavra é direta, né? Muita gente... Tereza quer falar, Mário. Ela está com a mão levantada, desculpa. Mas abre o meu... Ah, não aqui não é porque ela deixou. Ela ficou com a mãozinha esticada. Todo mundo que quiser levantar, sinta à vontade. Hein? Nós somos aprendizes, todos nós. Então, desejo ouvir aquilo, os espíritos, para o seu interesse pessoal. É uma realidade, então. Carmen também acrescentou muito bem, né, aquilo que eu compreendo, né? Assim, por ignorância, né? Porque não conhece aquilo, já que Carmen citou agora, a gente está conhecendo, falando do nosso grupo e de outros, né? Que estudam essas obras e tudo mais. Então você vai naquela ideia de que, meu Deus do céu, eu não acho um emprego. Não é possível que todo mundo consiga emprego, menos meu filho, a mãe leva o filho, para ouvir os espíritos. Ajuda ele, por que ele não consegue emprego? Aquele chefe, o chefe não gosta dele. Meu Deus, eu frequento essa casa aqui, o meu irmão ajuda ele. Na linguagem desse espírito, né, que não é minha, nós somos preguiçosos. Bom. Qualquer dúvida, durante o sono, vocês pedem para conversar com ele. Comigo, eu também, delinquente de toda a natureza. Desejo ouvir os desencarnados, receosos da acusação de que ele dirige a própria consciência. Por que eu não consigo emprego? Não quis estudar. Negligenciei o antigo emprego, só botando atestado falso. Então, eu tenho que mergulhar pela minha consciência. Porque nem todas as aflições são do passado, como Carmen falou. Está no capítulo 5 do Evangelho. Carmen falou certo. Causas anteriores. Causas de aflições anteriores. Da Idade Média e tudo. Mas há aflições que são feitas agora. Então, se eu sou negligente comigo mesmo, não quero estudar, não quis estudar, enfim, e quando eu vou ganhar um salário, eu ganho um salário compatível ao meu nível de escolaridade. Né? Mas eu quero ter um carro, quero ter isso, aquilo que os outros estudaram,
Não dá. O guia que vai me ajudar? Ah, não. O guia não quis. Né? O guia vai ajudar para a questão moral. Um desemprego, como Kardec cita isso 2 vezes na obra espírita e na obra das postas. Só se nós não lhe amássemos. Mas eu procuro emprego, ele procurava emprego. Ele se capacitou, ele botava o pé na rua. Não é ficar em casa esperando que o guia ajude. Ou afastar o chefe, que é chato. Porque senão a gente pega Telésforo e vai pedir outro guia para afastar a gente de Telésforo. Porque ele é muito rígido. Ele é muito rígido. Então, parece, né? Rígido, eu usei até a palavra errada. Né? Ele é firme, austero, não quer uma equipe de trabalhadores preguiçosos. Então ele está dizendo a nós, vocês vão esse é o material de trabalho. Uns na carne, outros fora dela. Quem vai buscar o espiritismo, ele não quer servir, ele quer ter resolvido os seus interesses pessoais. Pronto, aí são vários, cada um sabe aqui. O que é que isso vai acontecer? O fel da dúvida vai começar a invadir o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. Né? Acho interessante isso. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. O que ele está falando? Tem um grupo lá, que é o que eu posso entender, né? Vocês me ajudam aí. Nesse trabalho, na Terra, não é só na casa tal ou qual, na Terra. Aí você vê a nossa, digamos assim, só um exemplo. A minha casa, que eu integro, 20, 30 pessoas. A casa da pessoa X, 100, 200 pessoas, 500, 1000 pessoas. Ah, mas lá tem a consulta com o espírito tal, espírito Y, espírito X. Eles resolvem tudo. A sua, não, aqui não tem consulta. Aqui tem atendimento fraterno, tem quase não. Tem a reunião mediúnica, por isso anda vazia, né? Porque o encarnado está vendo o encarnado, né? Vazia de encarnado, não vou ficar dizendo aquilo ali. Começa a ficar em alguns o fel da dúvida. Por que a casa tal só vive cheia? Por que aquele meu vizinho resolveu o problema dele? Né? E eu estou desempregado, vindo da passe. Eu estou passando por obsessão dentro de casa, meses. Frequento mediúnica, sou doutrinador, sou médico, sou dirigente, e não resolve a minha situação. Começa o fel da dúvida. Eu vou para aquela onde Deus resolve todos os meus problemas. Está lá na faixa. Venha para cá que Deus resolve tudo. Aí eu começo a sair da água espiritual. E sem nenhuma crítica, eu estou falando que é fato. Né? O pessoal olha aquela técnica lá. Né? Jesus resolve tudo. Mas eu vou para aquela. E a multidão entrando, as massas entrando. A mim, o espírito que trabalha na casa não consegue resolver meu problema. Peraí, começa a dúvida se miscuir, né? Nos corações bem intencionados. Mas a dúvida entra. Né? Porque a sede de proteção indevida é o que Pedro perguntou a Jesus. E nós, o que vamos receber? Pedro é bem humano, está lá no Atos de Apóstolos. Né? E nós, mestre, vamos receber o quê? Quando ele via Jesus curando? A resposta eu não sei, mas está lá em Atos, né? A pergunta está bem na minha memória. Emmanuel trabalha essa questão em uma mensagem dele. O que é que nós vamos receber? Porque a gente está vindo aqui 15 anos nesse centro. Meu filho está desempregado. A Tereza sabe a luta para pagar aí, ajudar a pagar a faculdade. Ô meu irmão, dá uma forcinha, minha irmã. Acho que eu vou ter. Aí o que o Carmen falou serve para mim, né? Eu não teria tanta cara de pau para isso, né? O respeito aos outros, porque aí ficaria o quê? Eu sou um verdadeiro delinquente, porque eu já tenho estudo junto com você. Eu pedi o guia para ele ajudar a minha aposentadoria que eu dei há 4 anos. Imagine isso, cara. Então, com todo respeito a quem ignora, Carmen lembrou muito bem. A pessoa não conhece, vai numa casa que tem consulta, pede, ô meu irmão, estou tão cansado, acelere meu processo de aposentadoria. Mas Mário Sérgio, Carmen, Josi, Itamar, eu pedia um guia
para ele acelerar minha aposentadoria. Eu falo de mim mesmo, eu tenho vergonha na cara. Não faria isso. Então, porque é o que ele está dizendo aqui para nós. Eu seria um delinquente, querendo prejudicar o guia, elevado, como a gente vê no capítulo Domínios da Mediunidade, prejudicando as duas entidades espirituais, aquele monte de gente lá. Mediunidade transviada, quem leu, estudou, pode ir lá, Domínios da Mediunidade. Então, essa proteção indevida, por que eu não posso ficar desempregado? Tenho obsessão. Meu filho tem dificuldade, ralando para pagar, enquanto ele não consegue, dando aula aqui. Por que não? Por que essa proteção indevida, só porque eu sou integrante do raio de luz? Por que esse nascimento tem que me proteger de tudo? Diga, Mariane. Ô, Mário, boa noite, gente. Isso me faz lembrar que sempre quando alguém me conta algo de estar procurando emprego, até mesmo meu filho, que passou por várias situações também de concurso, e eu sempre falava para ele, filho, que aconteça o melhor, segundo a vontade de Deus. Aí um dia eu fiquei refletindo, eu falei, pô, será que eu realmente estou certa em não orar para que ele consiga esse concurso? E agora com o nosso estudo, cada dia mais eu vou aprendendo que sim, é que aconteça o melhor segundo a vontade de Deus e segundo o seu merecimento, que eu sempre acrescento isso, porque eu acredito que tudo está relacionado ao nosso merecimento. Com todo respeito a todas as religiões, mas eu nunca acreditei nessa situação de pacto com Deus, de desafio com Deus. Eu recebi uma pessoa essa semana aqui em casa que ela usa muletas, e ela chegou aqui em casa sem as muletas, com muita dificuldade, e eu não entendi o que foi. Aí ela me disse que ela fez um pacto, um desafio, ela fez um desafio, que ela não nasceu de muletas e que ela não ia usar aquelas muletas. Aí você vê o quanto a gente ainda é infantil na nossa forma de agir. Uma pessoa que possui várias patologias, principalmente por conta da falta de controle no comer, a falta de educação na alimentação e outras coisas mais, fazer um pacto desse com Deus, de desafio. Eu falo pacto errado, é desafio. De, me cure, viu? Eu estou fazendo tudo errado, os médicos me dizem que é para fazer dessa forma, eu tenho conhecimento que é para fazer dessa, mas esqueça isso, me cure e segue o barco. Então, o quanto a doutrina espírita é esclarecedora, o quanto ela dá uma bagagem para a gente, quando a gente realmente compreende e coloca em prática na nossa vida, né? A pessoa Obrigada. Aí, interesse pessoal total, aquilo que ele falou. O desafio com Deus, o interesse pessoal dela, deixar a mulher demonstrando uma falta de amadurecimento psicológico e de espiritual. Então, o que é que gera isso? A ignorância, e o que é que vai produzir esses que não encontrarem no espiritismo aquilo que eles buscam, né? Em outros locais, né, com todo respeito, ele fala a ignorância e a maldade. Eu vou passar aí, vou só reler aqui. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. O livro é de 44. Hoje ele tiraria o negra, né? Porque isso aqui não poderia nem falar em uma palestra que fosse coisa. Porque associar o negro, a cor negra ao negro, mas aqui o livro é de 44. Né? Então ele está, repito, citando. Não tem. Então você vai buscar, né? São alguns delinquentes, e a gente sabe, né? A quimbanda, que é muito comum no Rio de Janeiro, ou baixo espiritismo, como é chamado no Rio de Janeiro. Eu nem sabia que tinha espiritismo alto, mas está lá na revista Veja. O espiritismo no Rio de Janeiro é mais comum, o baixo espiritismo. Falou, agora no Rio de Janeiro, há alguns anos, entra um estado elevado, graças às palestras de Raul Teixeira, alguns anos isso, e de Evaldo Franco, que levam o espiritismo. Mas o espiritismo que predomina no Rio é o baixo espiritismo, a quimbanda, onde as pessoas vão fazer trabalho para matar até o próximo. Diga, Ivan. Mas quem quiser vai, o livre-arbítrio, cada um. Você abriu aí a coisa, não vai falar mais? Você falou. Primeiro, sobre a questão do magia negra, não se deve mais se falar,
Mas pode-se falar em magia positiva ou negativa, né? Para poder. Outra também é com relação a você ter dito de que não se deve fazer esse tipo de intercâmbio, né? Como pedinte aos amigos espirituais, no caso, se eu tiver um filho ou um ente querido. Que tipo de coisa, Ivan? Peraí, desculpa. Não exagere, né? Eu não falo. Eu vou esperar você complementar. Mas sim, há perguntas que a gente pode pedir aos espíritos. Mas vai lá para a gente concluir. Certo. Eu estou falando no caso do estudo. Se eu pego meu filho ou minha filha e peço a eles que logrem a aprovação, né? Acontece que muitas das vezes o menino ou a menina são relapsos, não estuda. Tem uma pessoa ali que vem estudando com afinco, com dedicação. Quer dizer, vai ser tirado o merecimento desse que estudou e ser dado para um relapso? Eu me lembrei, Tereza, do alunado, aconteceu uma coisa dessa, entendeu? Como é que ficaria a gente numa situação dessa? Então, eu não vejo sentido. Avanço, eu não vejo sentido. Avanço seu, esse entendimento aí. É aquela coisa, jogo de futebol, cada um, todo mundo pede a Deus para ajudar o seu time. Só dá empate, então, o jogo. Porque todo jogo, os dois lados estão pedindo que Deus ajude o seu time a ganhar. Todos os jogos vão ser empate. Diga, Tereza. Te falar isso fora, eu vou falar aqui da minha casa, né? Minha filha, nós estudamos, né? Para concurso. Aí sempre que eu fazia, desde 80, fazia concurso federal e tal, e passava, né? Conseguia aprovação. Antes dessa minha filha nascer, estava grávida do meu filho mais velho. E ela chegou já no patamar de concorrência comigo. E aí eu digo, vamos fazer, vamos. E aí ela disse, minha mãe, mas não faça não, porque a senhora faz e passa, vai tirar minha vez. Eu disse, eu não vou tirar a sua vez, faça o que eu faço. Vai estudar e vai passar quem quiser. E aí eu já do espiritismo, né, a gente não vai ficar pedindo. A gente, como eu falei há pouco, a gente vai orar, como Mariane falou, e for o merecimento. Agora, não estuda, não abre o livro, senta lá, com minha professora da faculdade, a Tereza sentou aí, agora o espírito tudo vai baixar nela aí para ela responder a prova, ela costumava dizer isso, né? Não, eu estudei, porque ela disse que eu sentava e respondia logo. Mas eu vinha me preparando, entendeu? E vai ter o merecimento daquele, como falou aqui, daqueles ociosos, preguiçosos, que não se interessam, e, meu Deus, meu espírito benfeitor, me ajude. Não é bem assim. É isso. Então ele fechou o capítulo, fecha o microfone. Muitos vão por ignorância. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negativa, como ele falou. Então, muitos vão por ignorância fazer seus pedidos, outros vão por maldade, pedidos por eles. Tudo porque, meus irmãos, ele analisa, porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, à construção do, abre aspas, reino de Deus, fecha aspas, em nós. Então, o que é que eles esperariam dessas massas que batem as portas do Espiritismo? Que venha com ignorância natural. Não conhece, né? Aí a gente vai explicando, não tem a consulta diretamente pelo guia, eu queria fazer uma coisa, afastar meu vizinho. Quantas vezes atendimento fraterno? Eu já recebi gente assim, pastor evangélica, pastora, não me recordo, para afastar o vizinho dela com a Bíblia desse tamanho, no colo. Enfim, quer dizer, aquilo ali vai esclarecendo, com todo carinho, com todo respeito, ninguém está buscando moralizar ninguém. Nós estamos buscando o Espiritismo, é nos moralizar, mas a gente esclarece, né? E vai orientando, consolando aquelas pessoas, esperando que eles se esclareçam, integrem onde quiserem a obra do bem, né? Mas o Espiritismo, ele dá o objetivo, a renovação fundamental dos homens. Não
é para atender meu interesse pessoal. É óbvio, quando eu falei com o Ivan, se uma pessoa está desempregada, como Kardec ficou, e ele pergunta ao Espelho Verdade, como é que eu vou ficar vindo 2 semanas se eu estou desempregado? Procure emprego. E vocês vão me ajudar? Qual a resposta do Espelho Verdade em Obras Póstumas? Só se nós não lhe amássemos. Aí Kardec arranja 2 empregos logo. O Espelho de Verdade bate certo. Arranjou logo 2 empregos. Kardec ficou cansado, foi reclamar. Mas agora eu estou com 2 empregos. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Porque ele queria diminuir as 2 reuniões. Ele estava desempregado, arranjou ajuda. Arranjou 2. Agora estava cansado, reclamando, foi reclamar. Há tempo para tudo. Se você vê que não tem condições, as palavras são diferentes. Mas a essência é a mesma. A obra de Deus não paira sobre a cabeça de um homem. Se não tem condições, Deus indicará outro para a missão. Aí ele, não, tudo bem, eu aceito. Conciliou os 2 trabalhos para se sustentar com o trabalho espírita. Há tempo para tudo. Tudo. É aquilo que a gente falava com a Anne, equilibrar o nosso tempo. O Espiritismo é um depósito sagrado. Então, essa construção do reino de Deus, é esse o objetivo que eu estou no Espiritismo. É para colocar pelo menos um tijolo, eu, Josi, todos, dentro de nós. De paciência, de virtude, de amorosidade, todas as virtudes que estão em nós. E os Espíritos estão ali para nos ajudar. Mas não para resolver o meu problema, porque eu estou esperando o quê? Uma proteção indevida. Eu integro. E daí que Carmen integra 20 anos? Divaldo tem desde os 17 anos. O Espírito empurrou ele, segundo Marcelo Mariano, numa live sábado pela manhã. Eu estava presente na live. Empurrou ele dentro do quarto onde ele psicografa há anos. Para matá-lo, ele tomou de 8 a 16 pontos no rosto, o sangue caindo. Como é que os espíritos entraram na mansão do caminho? Ele deu brechas. Porque ali é defesa, deu brecha. E ele já confirmou isso no YouTube, que está passando sobre influências negativas gravíssimas. Ele coloca isso no YouTube, né? Recentemente ele colocou aquilo ali. Então, a gente... Mas Divaldo não tem proteção não, né? Onde é que pode isso? Mas a gente quer uma proteção indevida. É os guias andando do meu lado? E as brechas? E minha conduta? E meu comportamento? Contudo, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao... Ele primeiro é direto, Carmen. É direto. Agora depois ele consola, né? O pessoal está impacto, assustado. Ali, vão aliviar agora. Contudo, meus irmãos, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo. Ou seja, ele está falando da misericórdia divina. Os falidos aqui vão se preparar para voltar ao campo novamente, retificando as semeaduras. Então, somos nós. Quando eu voltar para lá, Sérgio, você faltou, foi tanta coisa, as lágrimas vai cair. Agora, depois que ele passar o sabão, agora vamos voltar ao campo de novo, né? Campo do trabalho, né? Vamos retificar a sua semeadura, vamos retificar ela. O Ministério da Comunicação, que é a reencarnação, né? O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, que é os valores, né, pessoais, educativos. Exemplo, né? Seus exemplos, seu esforço de renovação moral, que é a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui os que se aproximem com objetivo diferente. Mais uma vez, ele aliviou, Carmen. Agora ele voltou de novo, né? Ele, tudo bem, meu irmão. Ô Sérgio, você vai renovar. Vamos voltar, você vai voltar para o campo de trabalho. Seja desencarnado, seja encarnado. Né? Fica tranquilo, você vai retificar os erros que você cometeu. Né? Semeadura e colheita. Mas eu tenho que lhe dizer, novamente eu vou lhe dizer, eu não quero trabalhador cansado, reclamando porque está com muito frio no umbral, que eu sempre só entra gente e coisa. Eu quero servidor de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos.
os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Aquela pessoa chega no centro, a Ivonete chega lá, toda semana, bate certinho. Sorriso no rosto, aplicando paz na atividade da mediúnica. É coisa, ninguém sabe o que ela passa em casa, só os amigos mais próximos, né? Mas aquela massa que vai, que é um frequentador, simpatizante, aflito, às vezes não tem 10% da aflição que Ivonete está passando. Ela ora, entra em sintonia com seu guardião e vai lá aplicar o passe, vai para a mediúnica doutrinar, vai fazer a palestra. Às vezes ninguém sabe 10% de como está o coração dela de meses ou anos de aflições que vem passando dentro de casa, aflições do ganha-pão, com chefes intratáveis, da sobrevivência. Mas não vai reclamar não, viu, Ivonete? Porque se for Telésforo, ele vai dizer, eu lhe avisei antes. Né? Eu lhe avisei antes, né? Que você é servidora de boa vontade. Não venha ficar com reclamação com os guias, porque ele é um espírito desencarnado. Aí quando chegou na mediúnica, ô meu irmão, o senhor não sabe o que eu estou passando. E o guia tem que ficar ali ouvindo aquilo ali. Será que o guia não sabe? Tem gente que não tem desconfiômetro. Eu frequento a mediúnica. Será que Firmino, Yara, minha tia, espírito familiar, não sabe? Será que Anastácia, Nascimento, não sabe? Aí eu começo a me debulhar em lágrimas. Diga, Ivonete. Eles sabem mais do que eu e você, né? Você é calada. E quando fala, você ensina todo mundo. E fala curto. Os espíritos elevados só falam pouco. Quem precisa falar muito sou eu, que sou espírito inferior. Agora você falou pouco, já resumiu tudo. Já resumiu tudo. É isso. É uma glória oculta da cruz. Né, Karine? É uma glória oculta. Quem não tem a sua cruz, né? Glória não. A glória se mantiver com altivez, com fé, né? Com confiança. Eu não estou passando por isso à toa, mas vou superar, sem pisar em ninguém, sem ficar abordando o primeiro dia que chega, toda hora o dia chega, eu peço, eu repito, toda mediúnica eu repito, meu irmão, o senhor não me ajudou ainda, o marido não vale nada, o senhor não sabe como é que eu chego para chegar aqui. Será que ele não sabe? Pelo amor de Deus, criatura. Acorda para a vida. Robustece a sua fé. Robustece. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo. Aí ele se coloca, né? Não é só Sérgio e Ivonete, ele também. Estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. Ele adverte, consola, adverte, por isso que a advertência é profunda. Adverte, consola, adverte e consola. Que técnica, né? Levantemos o olhar. Vou parar aqui, para a gente, parágrafo é muito longo. A gente volta no Aqui Estamos Todos na próxima. Então, para os 10 minutos finais. Né? Alguém deseja... A gente está recebendo aqui advertência. Eu estou recebendo. Você, eu estou lendo, a primeira para mim. A primeira para mim. Advertências profundas. Se um espírito desse, da experiência que eu tenho de mediúnica, do que eu vi por mim mesmo, e graças a Deus já estou saindo um pouco desse nível, mas dos companheiros que frequentou comigo, se ele pega um médium e fala isso, rapaz, na avaliação, o que vai ter de gente com a cara desse tamanho, cara? Rapaz, isso aí foi guia mesmo? Rapaz, como é que fala um negócio desse, cara? Rapaz, não sei não, você foi um espírito enganador. Ou foi da cabeça do médium? É isso, porque a gente não gosta de ouvir advertência. A gente gosta de advertir, né? O próximo. Mas ouvir isso aqui, meu amigo, isso aqui tem que ser livro mesmo. Porque na mediúnica eu não estou exagerando. Não estou dizendo que todos os grupos são assim. Mas o que vai ter de gente melindrado com o espírito, dizer que preguiçosos e delinquentes. Preguiçosos e delinquentes. Porque eu pedi uma aposentadoria.
com saúde aos 59 anos, trabalhando há mais de 25 anos sem saber o que é desemprego, quando tem irmãos meus, milhões de desempregados, outros desempregados sem saúde, eu pedi ao guia, uma entidade elevada, que chega para ele apressar o meu processo de mediúnica, eu não ter vergonha na cara. Isso aí. Porque vindo do estudo, se eu não conheço, eu sou um ignorante. Mas se não for, é maldade, delinquência. Eu quero viciar, quem usou a palavra viciar foi Carmen, viciar aquela entidade. Atender os meus desejos, ao meu interesse. As palavras são deles, são enérgicas, são duras. No meu entender, não são duras, são enérgicas, são diretas, são advertência. Como é que eu vou pedir isso? Como é que Carmen vai pedir isso na mediúnica? Vendo sofredores chegar na mediúnica daquele estado. Ela se olhar com saúde, trabalhando no Brasil de milhões de desempregados, eu pedi para apressar minha aposentadoria. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, faz a gente pensar e refletir. Chega um câncer, por que pode chegar um AVC no vizinho e não chegar em mim? Não é, Tereza? Salvador é primeiro lugar no Brasil em AVC. Segundo as estatísticas. Por que não? 1 bilhão de pessoas sofrem de um transtorno mental. 1 bilhão sofre de algum transtorno mental. Depressão, quase 400 milhões. Ansiedade, depois os outros. Última estatística que teve. 1 bilhão dos outros sofrem de algum transtorno psíquico. A presidente do centro, lá, João Batista, tanto gosta de Angélica. Chegava lá, conversar com ela. Na última vez que fui fazer palestra, há alguns anos, ela com Alzheimer, não conhece ninguém. Presidiu o centro, lá João Batista. E com Alzheimer, as pessoas falando, rapaz, como é que pode a presidente da casa... Por que essa sede de proteção indevida? Ela não tem um passado, eu concordo com o Carmen. E o passado dela? Né? E o presente dela, o que é que ela fez? Para que ocorresse uma doença degenerativa nesse grau. Mas a presidente teve que se afastar. Não conheço ninguém. Vira para as costas. Eu sentava, ia cedo, ficava conversando com ela, alisando os cabelos dela branquinho, igual o de Ivonete. Ela me orientava com a sua experiência. Primeira palestra que eu fiz, primeiro curso que eu dei, foi no lá João Batista no Garcia, aula de mediunidade. Ela que me deu a oportunidade. Diga, Ivan. Oi, Ivan. É o horário, né? Não. Isso me fez lembrar que se ela não tivesse desenvolvido, não estivesse em desenvolvimento na atividade, teria sido bem pior, porque tem agravantes e tem atenuantes, você sabe bem disso, né? Com certeza. Mas a pessoa que ignora vai dizer, eu vou embora dessa casa, que essa casa é fraca, o guia não protege nem a presidente, quanto mais a mim. Aí ele vai, por ignorância, uns, outros por maldade, acercar-se de outras fontes, porque não tem esse conhecimento que Ivan explicou aí agora. Mas, porque também não deseja, que a casa oferece, né? Mas não quer. Quer só uma proteção indevida. Eu vou para assistir a doutrinária porque os guias da casa vão me proteger. Eu não pego Covid, frieira, AVC, câncer, não fico desempregado. Mesmo na casa espírita. Vamos lá para a nossa prece final. Hoje é sexta, né? Então a próxima é... Parou aonde, Mário? A próxima é segunda-feira, né? Parou aonde? Não, a próxima é terça. Deixa eu olhar aqui. Me ajuda aí, Tereza. A próxima é quando? Terça-feira. A próxima. Parou. Tudo por... Eu vou repetir. Levantemos o olhar. Só que ele disse que vai repetir o capítulo. Aqui estamos. Aqui estamos todos. Contudo, não abandonemos esse. Vamos fazer a prece. 4 minutos. A próxima é vai repetir esse capítulo. Sexto. Parágrafo. Agradecer a presença do nosso Senhor Jesus, representado pelos guardiães espirituais de todos nós, que com absoluta certeza
encontram-se felizes com o objetivo ao qual nos unimos em torno de uma obra, que é aprendê-la, não para acumular conhecimentos intelectuais sobre a doutrina, mas para utilizá-la como roteiro da melhora dos nossos sentimentos. Nós não podemos perder esse fio de meada, esse objetivo do Espiritismo em qualquer obra que nós aleiamos. É aprender para servir. Mas eu só posso servir quando eu vivencio, quando eu esforço para viver aquilo que estou aprendendo. É melhorar o nosso coração, o nosso sentimento. E eu tenho certeza que os guias estão alegres, porque pelo menos a gente já está fazendo esse esforço de ser melhor hoje do que fomos ontem. Abençoa as entidades espirituais que se acercam de nós, ávidas por compreender a situação às quais estão passando. Abençoa aqueles que sofrem, que eles possam receber de nossas preces a energia, o esclarecimento para encontrarem a paz que eles devem construir. Envolve Edivaldo Franco, o amigo aniversariante. Ele sabe a cruz oculta do testemunho nesses anos de tarefa que ele teve que carregar. Mas com certeza ele vem encontrando a glória, não a glória dos aplausos do mundo, mas a glória da consciência tranquila pelos deveres cumpridos. É esse o nosso objetivo também, no limite das nossas possibilidades de cada um. Abençoa esse nosso propósito, Senhor Jesus, e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Seu